Hoje eu vou fazer a sua cabeça explodir com um tipo de join muito interessante, muito bacana, que é o self join, quando uma tabela se junta a ela mesma. Então pessoal, vamos lá, vamos aprender então um tipo de join bacana aí, que é o self join. É quando eu tenho uma tabela que se junta a ela mesma. E aqui não existe um operador que a gente vai indicar que é um self join, como inner join, left join, right join, full outer join, não existe. Aqui nós vamos simplesmente informar duas tabelas, que na verdade são a mesma tabela dentro do from, e a gente pode fazer filtragens que correspondam a esses dados dessa mesma tabela. Olha que coisa maluca! Mas vamos ver como que funciona isso daí na aula de hoje. Vamos fazer aqui um select de todos os registros de cliente para a gente poder começar. E olha que bacana, eu quero, por exemplo, correlacionar todos os tipos de cliente. Eu quero pegar um tipo de cliente e ver quais os outros clientes que têm correlação com esse mesmo tipo de cliente. Eu pego lá o cliente Bruno, ele é do tipo 1, beleza, me lista todos que são do tipo 1. Depois o próximo cliente, sei lá, ali Astrogirson, o Astrogirson, ele é do tipo 3. Me lista então todos os registros que são também do tipo 3 e correlacionam esses registros entre si. Olha que bacana, como é que nós vamos fazer isso? Que loucura, né? Que loucura. Olha só, basta a gente fazer isso daqui, ó. Vamos fazer todos os registros. Eu vou deixar isso aqui em cima, aqui, tá? Só para me dar mais espaço aqui. No from, eu vou falar o seguinte. From cliente. Vou chamar de C1, ok? E vou informar uma outra tabela, uma segunda tabela aqui na nossa consulta, que vai ser também a tabela cliente. Oi? Que doideira, né? Só que eu vou dar um alias diferente aqui para ela. C2. É a mesma tabela, só que alias diferente, então ele pode ser tratado ali dentro do where como conteúdos diferentes, mas na verdade são o mesmo conteúdo. A minha também explode com essas coisas. Então olha que bacana. Where. Então eu quero selecionar todos os registros. Vamos tirar esse where aqui só para vocês entenderem por enquanto. Ó, todos os registros de cliente, certo? E cliente 2. Olha a confusão que ele já me deu aqui, ó. Já me deu quantos registros ele me retornou aqui, ó? 400. Olha essa correlação. 400 registros. Eu não tenho filtragem nenhuma aqui, certo? Dos registros, mas notem aqui que eu tenho todos os dados aqui, ó, de um cliente, aqui, ó, começa aqui, certo? E aí eles vão se repetindo aqui porque não tem critério nenhum aqui de filtragem, de organização, não tem nada. Mas notem ali que eu obtive 400 registros de retorno aqui. Agora vamos colocar um where aqui para a gente poder organizar essa bagaça aqui. Eu quero, juntando essas duas tabelas aqui, somente os que têm correlação de tipo cliente, por exemplo, e cliente, tipo não, e cliente, certo? E cliente, seja, pode ser tipo, pode ser tipo, aqui ó, e tipo cliente igual cliente 2 e tipo cliente. Agora eu tenho uma filtragem e eu posso ainda falar que um order by, vamos organizar essa bagaça aqui, nesse tanto de coisa aqui, pelos registros, pelo tipo cliente ali da nossa tabela esquerda, da nossa tabela C1, cliente que é C1. Rodando aqui a nossa consulta, olha só, agora eu tenho 142 registros e agora eles estão correlacionados com tipo de cliente. Vamos ver como que está o nosso resultado agora. Tem uma coisa muito mais organizada e muito mais satisfatória. Ele começa aqui, por exemplo, eu organizei por tipo cliente. Então, se a gente vier aqui, eu tenho a organização de tipo cliente. Aqui, ó, 1, depois ele vai listar as correlações do 2, depois as correlações do 3. Beleza? Então, nas correlações do tipo 1, ele começou aqui com o cliente Bruno, certo? Ele pegou todas as correlações do cliente Bruno. Tá aqui, ó, todas as correlações do cliente Bruno. Então, o cliente Bruno tem correlação com o tipo de cliente, com o cliente, com ele mesmo, certo? Com a Benegilda, com a Marisbelena, eu não vou ler não, porque ficou difícil, né? Mas se a gente notar que todos esses clientes aqui, ó, que ele correlacionou com o Bruno, são do tipo 1.
tá certo? Depois vem as correlações do cliente Benegilda. Eu tenho a Benegilda, que ainda é do tipo 1, certo? Quem correlaciona com o Benegilda que seja do mesmo tipo 1? Tá aqui, ó. Tá aqui, todas as correlações do Benegilda, certo? Depois entra Maris Melena, depois Clara e assim por diante, tá? Todos os tipos de clientes, mas eu quero que vocês entendam que eu fiz uma listagem de correlação entre esses registros. Eu estou listando aqui, eu estou separando, estou organizando, certo? Para eu saber, por exemplo, eu quero todos os registros que sejam todo mundo que tem correlação com um. E a gente pode até colocar mais uma filtragem aqui, ó. Eu quero saber especificamente só do cliente Bruno. Então, end s nome C1, né? Cliente 1, s nome cliente, tá aqui, ó, seja igual Bruno. Beleza? Então agora eu tenho somente as correlações com o cliente Bruno, certo? Ficou uma coisa bem mais específica. Todo mundo que é do tipo 1, tá certo? Tá aqui listado que é do tipo, não é que é do tipo 1, tá certo? Que é do tipo igual do Bruno, ok? Todo mundo que é do tipo igual do cliente Bruno está listado aqui, certo? E aí eu posso colocar outros clientes, enfim. Que todos aqui que estão listados é do tipo 1, então não vai mudar a nossa consulta. Mas eu quero que vocês entendam essa correlação. Isso aqui é chamado de self-join, é quando eu tenho uma junção de uma tabela com ela mesma, tá? Foi o que a gente fez aqui, ó. Eu estou usando a mesma tabela cliente aqui, informando no from. Eu diferenciei as duas tabelas pelo alias. Eu falei que essa aqui cliente vai ter o alias de C1 e essa aqui cliente vai ter o alias de C2, tá? Pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco exagerado, mas é uma consulta perfeitamente válida, é uma correlação perfeitamente válida, onde eu quero comparar resultados de uma tabela com os próprios resultados dessa tabela. Eu não quero usar duas tabelas, eu quero usar a mesma tabela, as mesmas colunas para fazer correlação entre elas, dentro da mesma tabela, tá bom? Tá aí, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, bem rapidinho, bem simples também de explicar, não tem muito mais do que isso daqui não. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não ativou o sininho, ativa. E quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui, te espero na próxima aula do nosso curso de SQL. Até lá, um abraço e tchau, tchau.